gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que estejam tudo bem. E eu me chamo Elvésio, né? E vou aqui dar continuidade naquele vídeo que eu estava falando sobre dimensões, né? Então eu vou recapitular aqui. Então primeiro eu falei que nós somos seres criados por Deus, né? Somos uma luz. E Deus foi reduzindo essa luz e entregou ao universo onde Jesus Cristo é responsável, para que possamos vivenciar, ter experiências, para que ao depois passarmos por essa experiência, no qual realidade nós escolhemos vivenciar, nós possamos voltar para o reino de Deus e assim ter adquirido sabedoria e vivência, porque nós somos criados como uma bola de luz, né? Um ser de luz divino, porém não temos vivência nem sabedoria. E Deus proporcionou uma vasta imensidão de realidades para que possamos vivenciar e termos sabedoria, né? Então aí eu falei de corpos ou veículos no qual nós ganhamos à medida de que nós fomos reduzindo a nossa velocidade, né? Porque, como eu falei, né? Dimensões nada mais nada mais nada menos do que redução de velocidade. Quando nós somos criados, aí eu dei o exemplo da roda de bicicleta, nós somos, vamos supor que somos uma roda de bicicleta que giramos em alta velocidade, que a gente não consegue nem ver os raios. E se nós escolhemos no vídeo passado, né, vocês podem estar acompanhando o que eu falei, nós escolhemos viver no universo onde Jesus Cristo é o Rei, né, que, para lembrar, né, nós podemos escolher vários universos, né, que Deus cria desde o infinito, então Ele criou várias realidades. Mas um exemplo que eu dei no vídeo passado, nesse vídeo, vai ser o exemplo da Terra, do universo onde a Terra se encontra. Então nós escolhemos ir para a Terra, então a velocidade da Terra ela vibra na terceira dimensão. A Terra, em comparação do ser de luz que nós somos, que todos nós somos, todos os humanos aqui, nós somos esse ser criado direto por Deus, né? E para adentrar essa realidade da Terra, nós necessitamos diminuir a velocidade, porque nós somos uma velocidade imensa, imensurável, e a Terra vibra numa velocidade bem reduzida do qual nós somos feitos, da nossa origem. Então é necessário um procedimento, uma queda de velocidade, para a qual nós possamos interagir no planeta Terra. E nessa caminhada aí Deus, eu falei que no vídeo passado, né, e vou continuar falando nesse vídeo, que nós vamos focar desde quando Deus trouxe a gente até Jesus, né, que Jesus também ele tem o nome aqui no universo de Sananda, desse universo de Nebadon, ou Óvuton, né? Então Jesus que está à frente, ele tem o nome de Sananda, tá? Aí de vez em quando eu vou falar Sananda ou Jesus, mas é o mesmo ser, é a mesma divindade. Então Jesus ele proporcionou para que nós possamos interagir à Terra vários veículos que façam que a nossa vibração diminua, a nossa velocidade diminui. Veículos ou corpos, né? Então, tivemos o corpo mental superior e inferior, né? Que, recapitulando aqui, o corpo mental superior, ele interage com o universo, nesse universo de Jesus, de Nebadon, ou Óvuton, né? E esse veículo ele consegue interagir, onde Jesus apresentou como é que é o universo. Então a gente começa a conhecer, a vivenciar um pouco aquela história do universo. Aí depois é nos proporcionado o veículo inferior, mental inferior, é como eu tinha dito, né, uma caixa preta, como se fosse a caixa preta do avião, onde fica ali
vai ficar ali todos os registros que no qual o ser que vai adentrar a dimensão da Terra, que é a terceira dimensão, ou a terceira velocidade, ali vai ficar o registro de toda a vivência do ser. Né? Tudo que ele fez, tudo que deixou de fazer, vai ficar tudo registrado ali, o TST, como se fosse um reality show. Então vai ficar nessa dimensão, na dimensão mental inferior, ou nesse veículo, vai ficar registrado isso. E também ganhamos um outro veículo, que é mais reduzido, que é o veículo astral, ou o corpo astral. Ele vibra numa dimensão abaixo da dimensão mental superior e da inferior. Ele vibra na quarta dimensão, ou na quarta velocidade. Então, com esse veículo reduz mais a velocidade, então fica mais próximo à dimensão da Terra, que vibra na terceira. Então já está na quarta. E no outro vídeo, eu não tinha comentado, mas junto com esse veículo, né, a gente ganha o veículo da terceira dimensão, depois desse, né, da quarta, que é esse veículo material aqui. E junto com esse veículo aqui da terceira dimensão, que é o veículo físico, que interage diretamente aqui com essa realidade da Terra, ele ganha um outro veículo, que vibra também na terceira dimensão. Só que ele vibra, é como se fosse faixas na terceira dimensão. Cada dimensão tem uma faixa vibratória, porém, dentro daquela banda que chama, para quem é eletrônica aí sabe, né? Cada faixa, como você tem um rádio, né? Vamos supor que você tem um rádio 92.7. Aí nessa faixa de 92, aí você tem a faixa 92.8, 92.9. Aí mas você tem as abaixo também, 98.6, 98.5 e assim por diante, é uma faixa. Então na faixa da quinta dimensão, lá, aí tem dois corpos ali. É tudo na quinta dimensão. Então tem a faixa que é do mental superior e tem a faixa do mental inferior, que é na mesma banda. Vou falar que é banda. Na eletrônica fala banda, né? E assim por diante. Na quarta dimensão tem a faixa da quarta, porém tem várias bandas passantes ali na mesma faixa. Na terceira dimensão também é assim. Então tem várias bandas. Então a gente ganha o corpo, esse corpo, e junto com esse corpo a gente ganha um outro corpo também. É um corpo energético. Mas por que que a gente não vê esse corpo energético? Como eu já disse, né? Ele vibra na mesma faixa da terceira dimensão, mas porém em outra banda, um pouco acima. E nossos olhos físicos aqui, ele não capta essa faixa. Tem alguns seres que eles conseguem captar, que aqui é chamado dos videntes, né? Ou clarividentes, os que vê bem claro, mesmo chama clarividentes, são médios. Então são poucas pessoas que conseguem ver. E esse corpo, ele é bem parecido com o nosso, com esse aqui de 3D, ele é bem parecido, só com um corpo energético. E o corpo astral também é assim, o corpo astral é um corpo astral, ou veículo astral, tá? Pode chamar do que quiser, veículo, corpo. Porque eu falo veículo, né? Porque é o meio de você transitar, porque você é uma consciência que foi adentrando a esses corpos para poder interagir naquela realidade que você necessita para descer vibratoriamente até chegar nessa. Entende? Então por isso que eu falo veículo, que é corpo, porque você não é esse corpo. Aqui, para interagir nessa realidade aqui, o projeto de Jesus, né, de Deus, foi que a gente tivesse perna, braços e tronco para poder interagir melhor aqui. Né? Porque nesse corpo aqui, ou nesse veículo, a gente consegue interagir bem, né? A gente consegue fazer o que com isso? A gente consegue manusear as coisas com a mão, né? A gente consegue andar sobre a crosta da terra com as pernas. Então a gente tem um veículo bem eficiente aqui para essa realidade. Já teve veículos piores, como aqueles veículos antigos, né? Que a gente chama de homem de Neandertal. Teve os homens erectos, teve
os australopitecos. Então, à medida que foi passando o tempo, foi modificando. De acordo com a consciência que foi adentrando ali, por repetições, vamos supor que a gente tem que passar aqui, a gente escolhe vir passar nessa realidade da Terra aqui 1000 anos. Então, na primeira entrada nesse veículo, a gente é recém-chegado, então foi dado um veículo menos eficiente, porque a consciência, ela de certa forma não sabia manusear aquele veículo tão perfeitamente. Então, se desse um veículo desse, que já é o Homem Sapiens, Sapiens Sapiens, que dá o nome a esse veículo, Homem Sapiens Sapiens, ou Homem Sapiens, se desse direto para aquela consciência recém-chegada, às vezes esse veículo aqui era tão evoluído que o ser que adentrou a consciência que adentrou nesse veículo não pudesse manusear de tanta maestria igual agora. Tanto é que agora já está sendo providenciado um novo veículo para que a consciência que adentra, que é uma consciência que já pegou uma certa habilidade de manusear esse veículo, esse corpo, então já pode ser dado um outro corpo mais evoluído do que o corpo aqui, Homo sapiens. Se ficou um pouco aí confuso aí, pode colocar no comentário aí. Vocês podem estar pedindo explicação aí, tá bom? No que eu souber, tá? O que eu não souber, de acordo com a pergunta, eu vou estudar para trazer o conteúdo aqui. Beleza? Então, o corpo astral também é um corpo, um veículo que ele se molda à realidade no qual o ser vai necessitar. Vamos supor, eu com esse veículo aqui, eu verso aqui, o meu corpo astral, ele está moldado a esse veículo aqui, no qual minha consciência foi inserida. Então ele parece comigo. Mas vamos supor que esse veículo aqui ficou velho e necessita de outro veículo para continuar a minha vivência aqui, minha experiência aqui nesse plano 3D. Então Jesus, né, e eu mesmo, minha consciência vai participar desse veículo, vai criar um outro veículo. Vamos supor que na outra vivência minha, eu vou necessitar morar lá na Alemanha. É um clima diferente do Brasil. Então, eu vou me adaptar com aqueles veículos ou com aqueles humanos que moram lá. Vai necessitar de um corpo mais resistente do que esse, porque lá é mais frio. Aqui no Brasil, eu sou acostumado com o clima tropical. Lá parece que o clima é mais frio, né? É outro clima. Então eu vou ganhar um corpo que vai suportar toda a experiência que eu vou passar. Entende? Então, cada corpo é dado de acordo com a sua vivência que você vai necessitar. Se eu fosse um lutador de boxe, eu tivesse que vivenciar por isso, ou um fisiculturista, né? Vou falar assim porque boxe é um pouco violento, nem gosto. Mas um cara que pratica esporte. Então, a minha genética ia vir de acordo com o que eu fosse vivenciar. Então, meu corpo astral também ia ser moldado, o meu veículo astral ia ser moldado de acordo com esse veículo. Porque o veículo astral é um veículo mais próximo. E os outros veículos do mental superior para cima não mudam. Eles é um veículo mental. E não precisa mudar, porque ele já interage com o universo. E esse veículo astral que já está mais abaixo do que a quinta dimensão, então ele molda de acordo com a necessidade da vivência do ser. Porque cada veículo, ele é necessário, ele interage, né? Esqueci de falar isso também, mas eu vou falar agora. Cada veículo é ligado um no outro. Não é individual. Vamos supor, o veículo mental superior é ligado com o veículo mental inferior. O veículo mental inferior é ligado ao veículo astral. O veículo astral é ligado ao veículo energético. O veículo energético é ligado ao veículo 3D, que é a matéria aqui. E como que
Depois eu volto lá no veículo energético, explicar um pouco mais dele, que é junto ali da matéria 3D. Mas eu vou falar agora continuar falando sobre essas ligações. Porque assim, ó, nós somos um ser divino, quando Deus nos cria, certo? Uma bola de luz. Deus é perfeito em tudo que faz. Ele criou você já com energia suficiente para a vivência. Então não precisa pôr mais energia. Mas, para você ir adensando e você ser ligado, você continuar sendo aquela mesma consciência, então os corpos que foi te dando, os veículos, foi interligando um no outro por meio de fios. Fios energéticos. Ou pode ser chamado também de vórtices. Ou também pode ser chamado de chakras. Aqui, parece que na Índia, né, se deu o nome de chakra. O que é chakra? São cordões energéticos. Mas vamos falar assim, cordões, não é esse cordão que a gente vê aqui na Terra. Vamos dar um exemplo do roteador. Todo mundo conhece. Roteador emite sinal Wi-Fi. Aí nós vamos supor que esse roteador é o ser evoluído, né? Que o ser de pura luz foi adensando e necessita energizar os outros corpos, que é a mesma consciência. Então, esse ser mais evoluído é um roteador Wi-Fi, que emite sinais Wi-Fi. E cada veículo é um aparelho que vai receber sinal Wi-Fi. E esse sinal Wi-Fi é energia, tá? É o fio que liga todos. Então, o aparelho, a fonte original, o ser de luz, é um roteador, vamos supor, né? Vamos usar a criatividade aí nossa. Então, um roteador e tem um sinal que envia para o aparelho, que os aparelhos são todos os outros corpos ou todos os outros veículos que foi dado a esse ser para ele adentrar, para que ele pudesse se manifestar na Terra, que ele, nesse caso ele escolheu o planeta Terra. Então, o ser de pura luz, Deus reduziu, lembra que eu falei que Deus reduziu a velocidade desse ser, foi dando veículos até se entrega a Jesus, que no caso aqui é Jesus, que se o ser de luz escolhesse outra dimensão, ele podia escolher um outro ser que estivesse à frente daquela dimensão, que não é necessariamente só Jesus que existe. Deus cria de todo infinito. Nesse universo aqui de Overton, de Melton, Jesus está à frente. Mas em outras realidades, outras dimensões, outros seres evoluídos também estão à frente, né? Jesus aqui, no caso, ele está controlando aqui, né? Ele recebe a orientação de Deus, então ele que organiza aqui o que Deus pede para ele. Aí então esse sinal Wi-Fi, ou seja, de pura luz, ele emite sinal para um corpo que Deus já abençoou. Nós não vamos falar desse por enquanto, nós vamos falar só do quarto. Então ele foi emitindo sinal para um corpo que Deus deu para ele, que diminuiu um pouco. E desse corpo aqui, ele mandou outro sinal Wi-Fi, que no caso, o sinal Wi-Fi é a vitalidade, tá? E vamos supor que esse corpo aqui, esse aparelho aqui, ele recebe essa energia. Ele tem vários sinaizinhos, ele tem vários sensores que captam. E esses sensores que captam essa energia Wi-Fi são chamados chakras. São como se fossem umas rodinhas de energia que recebe, receptora de sinais de vitalidade. Então um passa para o outro. Então, o que emite é o ser de pura luz aqui, a origem. Vai emitindo para um outro corpo, ou para outro veículo, o outro vai emitindo para o outro vai emitindo para o outro. Aí adentra aqui onde Jesus deu outros corpos, que é o mental superior, emite para ele. Desse mental superior emite para o mental inferior, a vitalidade. E dessa vitalidade emite para o mental, para o corpo astral. E desse corpo astral emite para o corpo energético. E do corpo energético emite para o corpo físico. Por meio de, eu falei sinal Wi-Fi só para ficar fácil. Mas por cordões, por
por receptores que podem ser chamados de chakras. Esses receptores, eles estão colocados por Jesus, né, nesse universo, em vários pontos. Os principais pontos nesse corpo aqui, não nesse corpo não, no corpo astral, né, que vai até o corpo astral, os chakras. Já no duplo etérico, nesse veículo energético, que pode ser chamado de duplo etérico, não tem. Ele só recebe. Então é assim, aí do ser de luz emana para um, recebe por esses pontos de força. Desse ponto de força, recebe e passa para o outro. Vamos supor que o mental superior emite para o mental inferior, recebe, energiza. Do mental inferior emite para o corpo astral, energiza o corpo astral. Do corpo astral, energiza, emite para o corpo energético, que pode se chamar de duplo etérico. E o duplo etérico, como já está embutido na mesma faixa frequencial da terceira dimensão, que está junto do corpo material, energiza o corpo material. Entende? Muita gente chama de chakra, e eu estou dando um exemplo aqui, como se fosse sinais energéticos, que o Wi-Fi é a energia, o roteador é o sítio pura luz, e o aparelho, cada aparelho é cada corpo recebido, cada veículo recebido. Se ficou um pouco também complicado de entender, você pode estar colocando aí nos comentários também, tá? O que eu souber mais sobre isso, puder passar a explicação da melhor forma, eu também vou estar passando. E aí continua. Aí então chegamos nessas energizações e até o corpo energético. Mas por que o corpo, esse corpo aqui, não tem chakra? Porque ele não tem que energizar mais nenhum corpo para frente, ou nenhum veículo para frente. Porque aqui é a realidade no qual o ser de luz escolheu. Não vai ter nenhum corpo além desse. Então ele vai, quando ele larga esse corpo aqui, abandona esse corpo, ele volta para a quarta dimensão. Aguarda criar outro corpo, outro veículo para ele, e ele adentra aqui de novo. Porque o objetivo é aqui. Então não quis para outro de densidade menor, de velocidade menor, para a segunda dimensão, para a primeira. Ele quis ficar nessa aqui na terceira. Então é isso. Aí o que acontece? Tem muitas pessoas que falam que esse corpo aqui tem chakra. Mas aí fica, no meu modo de pensar, não tem chakra. O chakra vai até o corpo astral. Só que, como os corpos são ligados, é tudo um dentro de outro. Por isso que fala que o ser humano é um ser dimensional. Ele interage em várias dimensões, é verdade. Porque nós temos esses veículos todos, nenhum é separado do outro, é tudo ligado. É como se fosse uma comunidade de um ser só. Foi necessário reduzir a velocidade e o meio mais tecnológico que Jesus achou, né? Que nessa realidade que Deus achou, foi fazendo isso. Não é separado. Ah, meu corpo, não sei o que lá, está lá na quarta dimensão, corpo astral. Meu corpo de quinta dimensão, corpo mental, está lá no outro. Não, é tudo junto aqui. Só que na nossa cabeça, né, a gente não consegue compreender isso. Como é tudo junto. Na verdade, não é que está lá, está tudo aqui. Está tudo dentro de você. É tudo junto. Está tudo aqui. Então, por isso que às vezes, como citei, os médiums, claro e evidente, né, os médiums evidentes, eles conseguem ver. Porque então não está lá, está aqui, é tudo junto. Então, é uma comunidade de corpos espirituais. Você é uma comunidade. Só que o que fala tudo é sua consciência. Já vou falar que tem gente que a consciência pesa? A consciência é você mesmo. Então você é a própria consciência. Não está lá a sua consciência, né? Você é uma consciência. Ou um ser de luz, que é a mesma coisa. Entende? Então você é um conjunto de corpos. Ou um conjunto de veículos. Ou você não é também esse veículo. Você é uma consciência.
Só que utiliza-se desses veículos para manifestar na realidade no qual você quis. Sem esse veículo, você não interagia na realidade da terceira dimensão. Entendeu? Então, é assim. Então, o que acontece? Esses chakras, ele não absorve a energia do planeta. Não. Você não absorve a energia do planeta. Esse chakra, muitas vezes não, ele absorve a energia do seu corpo original, do ser de pura luz. A energia vai passando dentro de um veículo, ou dentro de outro corpo, até chegar no corpo etérico, duplo etérico, que pode ser chamado, corpo energético, que é ligado a esse corpo aqui por meio de fios, como se fosse fios mesmo. Porque lembra que está tudo na mesma dimensão? Então os fios a gente não consegue ver também. Então é como se fosse esse corpo energético, o duplo etérico, é embutido junto com esse, é tudo uma coisa só. Então o quarto corpo, né, o corpo astral, ele energiza por meio... Aí sim, o corpo astral ele tem chakras. Então desses chakras ele emite, tá? Ele não recebe, ele emite energia para o corpo energético, para o corpo duplo etérico. E esse corpo duplo etérico é que mantém a nossa saúde. A nossa saúde, ela vem da nossa própria fonte original. Então ele equilibra. Porque o coração bate sem a gente precisar usar consciência? É porque esse corpo energético, ele que faz com que o coração bata automático. A respiração, você respira, você às vezes você não percebe. Muitas das vezes, né? Você não percebe. A não ser que você faça algum esforço físico muito forte, aí você sente a respiração. Mas fora isso, você nem percebe que respira. O responsável para manter tudo isso é o corpo duplo etérico, que é abastecido pelo corpo astral. Entende? E aí, Jesus bolou um sistema também. O que ele fez? Então, por que a gente é energizado por esse corpo energético e precisa comer? É uma forma da gente manter aqui nesse planeta. É uma forma da gente aterrar, como vamos falar assim. Porque nós somos uma energia que vibra rápido, certo? Então, se a gente não compartilhar dos frutos do planeta, das coisas daqui, a gente fica muito com a mente mais lá no plano espiritual do que aqui. Que é um plano espiritual. Agora que eu falei de espírito, né? Mas olha só, para você ver, acaba sendo espiritual. Eu vou falar espírito, tudo que não é desse planeta. Aqui a gente deu o nome de espírito, né? Mas é um ser comum, como se for... É a gente mesmo. É um ser divino, do reino de Deus que adentrou aqui, certo? Então nós não somos daqui. E o que não é daqui, nesse planeta se denominou espírito. Ou nada mais é, nada mais menos é do que um ser comum qualquer, que vive em outra realidade. Igual tem pessoas que é claro e evidente, eles conseguem ver pessoas do corpo astral, que está em corpo astral ainda, não adentrou essa matéria 3D. E é um ser comum, é você, sou eu. Só que aí se denominou aqui espírito, mas pode ser chamado de um ser de quarta dimensão, sem problema. Entende? É uma pessoa ainda que não tem recebeu esse corpo aqui nessa realidade da terceira. Mas a quarta dimensão pode interagir aqui, não de forma tão palpável, mas pode. Entende? Então, além de ser energizado pelo esse duplo etérico, que faz com que o seu fígado funcione, o coração bata, sua mente raciocina, o sangue pulsa, você respira, é necessário alimentar dos frutos daqui, porque além de ser um fator com que você fique mais aterrado aqui, porque eu lembro que o fato de você vir para essa realidade aqui é de vivenciar. Então, além de você adentrar, no outro vídeo eu falei, né? Vou repetir aqui.
quanto menos velocidade você tem, mais você esquece quem você é. Então tem o esquecimento, para que você vivencie, para que você mergulhe de cabeça na experiência, sem ficar lembrando muito quem você é, porque senão você fala, senão você não vivencia, não é real a sua experiência. Você fala, não sou daqui, eu vou... Senão todo mundo ia fazer nada, ia ficar aqui andando para lá e para cá. Já não faz, né? Sem lembrar. Muita gente às vezes não quer nem saber desse assunto, porque o esquecimento é forte. E se lembrasse, então, muita gente ia falar, eu sei que eu vou voltar mesmo, então comer, alimentar da matéria daqui ajuda a se aterrar mais, ou seja, a vivenciar mais profundamente, né? E esse corpo aqui, ele necessita dessa substância do planeta, que o alimento que o planeta produz, essa matéria aqui necessita. As outras não necessitam, mas essa aqui é bom estar alimentando, né? Porque nós temos os nossos sistema digestivo, sistema respiratório, consome energia. Então, além do fruto aterrar, você necessita abastecer. Por mais que tenha a energia, né, do corpo astral. Entende? Mas aqui é necessário a gente estar energizando da matéria daqui. Porque menos vibração, mais consome energia, né? Então, essa aqui é a segunda parte desse vídeo. É um pouco complexa de entender, mas eu vou estar fazendo a terceira parte, falando um pouco mais daqueles seres que adentra aqui essa realidade, o ser de luz adentra aqui e se perde na realidade daqui. Porque aqui foi criado sistemas, né? Foi criado sistemas de organização. Só que alguns seres de luz se perderam tanto aqui que deixaram incluir no seu ser. Não o ser racional, o ser de luz, o ser divino. O ser que habita aqui. Que pode ser chamado também de ego. O que é o ego? Ego é um instinto de sobrevivência que nós temos aqui para podermos preservar a nossa vida física aqui. Porque quando você está na quarta dimensão, você não está à mercê do que acontece aqui nas reações físicas daqui do planeta. Você não está. Vamos supor, você não precisa ficar com medo de um leão, se for na mata, o leão te comer, ou ser picado por cobra, ou cair alguma coisa pesada, né, e você possa perder esse corpo. Na quarta dimensão não necessita. Mas aqui na terceira dimensão você está sujeito a tudo que tem aqui. Porque toda a matéria que tem aqui vai vibrar na mesma densidade sua. Ou seja, se pegar uma faca, corta o braço. Se bater ali alguma coisa na parede forte, se eu bater o braço forte na parede, quebra o braço. Se você cair no buraco, você quebra a perna, machuca. Então ninguém quer machucar, porque dói, né? Então o instinto de dor foi dado para a gente saber que o veículo está sendo danificado. Né? Porque já precisa não sentir dor. A dor é ruim, mas é uma coisa necessária. Porque às vezes a gente bate o pé na quina da parede, dói. Mas imagine se não sentisse dor. Você bateu o pé na quina na parede, às vezes o dedo nem ia ficar junto do seu pé, você nem ia perceber. Então, foi dado um instinto para que a gente pudesse preservar esse corpo físico. E esse instinto pode ser chamado de ego. O ego. O ego é para ser... O ego não é para dominar o ser divino. O ser divino é para utilizar do ego nessa realidade para que o ego possa proteger o corpo físico. Porque se você ficar muito tempo exposto a uma chuva ou frio demais, vai danificar o seu corpo físico, certo? Então tem um ego, aí você sabe, ó, se eu for lá fora, tá chovendo, eu vou ter que proteger meu corpo, eu vou pôr uma capa de chuva. Se eu for no frio, eu vou vestir uma blusa de frio, um casaco, para proteger o corpo. Então o ego é para isso. Só que o ser divino, às vezes, ele adentrou tanto aqui essa realidade, que ele deixou o ego tomar conta do ser divino. E não está utilizando
o ego para se proteger? Né? Porque o ego faz sentir uma vontade de comer. O ser divino tem que comer para alimentar. Mas às vezes o ego está fazendo o ser divino permitir que o ego se realize todas as coisas que ele quer. Aí o que acontece? Come demais, ou se protege demais, ou a preguiça, porque o ego ele quer economizar energia, né? E não quer que gaste energia, porque é o instinto de preservação. Então às vezes dá preguiça e não quer fazer as coisas. Então às vezes o ser divino se perdeu. Entende? Então o ego é necessário. O ego é necessário aqui para se utilizar das coisas do planeta. Mas o ser divino na frente, e não ao contrário. Então aí no próximo vídeo eu vou explicar o que acontece quando o ser divino ele deixa de ser dominado pelo ego. O ego, ele não vai querer que o ser divino volte. O ego vai querer que ele fique preservado aqui. É um instinto normal. Só que o ser divino tem que ter consciência do que o caminho dele é voltar. Igual ele fala, quem tem medo de morrer? A maioria, todos têm medo de morrer. Ah, mas é ser divino, não tem que voltar? Ele não vai ter que largar o corpo? A morte é do corpo físico. Mas o ser divino deixa tanto o ego tomar conta que o ego ele fala, se você morrer, acabou, você não vai voltar. O ego ele quer preservar, tá certo? Mas o ser divino ele sabe que dentro dele, que quando ele perder esse corpo, esse veículo que tem o ego, ele vai ganhar o outro. Só que teve uma inversão de valores, porque foi criado sistemas aqui, nessa realidade do planeta Terra, que façam que o ser divino fique preso pelo ego. Por plena vontade de seres especialistas, né, que vivem mais no astral, na quarta dimensão, no corpo astral, para quê? Para que o ser divino fique preso aqui, para que houvesse um roubo de energia desse ser divino, para que esses seres, né, que não são nada a favor das leis divinas, possam utilizar essas energias para criarem coisas, né, que é interessante para eles. Então no próximo vídeo, no terceiro, eu vou estar falando um pouco sobre isso e de outras coisas que pode ser feito, né, em resultado do ego desacerbado e com essas energias que eles fazem aí. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo para você, se você achou interessante, para outras pessoas que às vezes têm essas dúvidas. É isso aí. Então fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.